Bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Tudo bem? Como passaram a quarta-feira? Gente, quinta-feira já tá chegando o final da semana. Tem base? O tempo tá voando, né? E nós também vamos voar atrás da sabedoria. Bora acelerar. Bora lá? Hoje é dia 12 de setembro e nesse capítulo 12, Salomão vai abordar a respeito de amar a correção e qual a consequência, né? Quando a pessoa busca a correção, quando a pessoa procura ser sábia, quando a pessoa procura ser justa. E ele fala pra gente aqui que o discípulo do sábio, ele demonstra sempre amor e interesse pela sabedoria, quando ele aceita prazerosamente a correção e a instrução. E aí, ele sempre fala que ele gosta de ficar, ele insiste, né, em retificar as atitudes e os comportamentos da vida habitual. É aquilo que a gente já conversou. Quando a gente vai agindo e vivendo no automático, quando a gente não traz para a consciência, quando a gente passa os nossos dias fazendo as coisas de forma inconsciente, né? Sem prestar atenção no que estamos fazendo, qual é o retorno que a gente espera daquela ação, a gente às vezes pode estar fazendo coisas ou estar com determinados hábitos que não são sábios, que não são justos, mas aquilo virou parte do comportamento nosso. Então, quando ele fala aqui, retificar continuamente as atitudes, é quando você levanta e decide viver cada dia intencionalmente, em cada atitude e em cada ação. Você consegue corrigir, né, coisas, comportamentos que não estão em direção ao caminho de sabedoria. E aí, ele fala também que uma das coisas que o sábio observa é a harmonia que pode reinar quando cada um ocupa-se diligentemente do seu, quando cada um cuida da sua vida. Se cada um de nós nos ocupássemos das nossas responsabilidades diligentemente, a nossa sociedade estaria diferente. Então, a pessoa, né, o sábio, ele consegue ter essa consciência. E por que ele consegue fazer isso? Claro, a partir do momento que você adquire conhecimento, inteligência, você consegue perceber e discernir. Caramba, se estivéssemos cada um de nós cuidando do nosso, né, diligentemente, a sociedade estava diferente. Ele fala também que todo empreendimento e atividade nossa tem de prosperar. É natural que a gente prospere. O contrário disso é desordem e a improdutividade que sobrevém quando as pessoas se descuidam dos seus deveres, né? É identificada como ignorância ou insensatez. Olha o que ele está falando. A prosperidade é natural.
Quando você pega uma semente de alguma planta, que seja, que você coloca debaixo da terra, e você vai cuidando, vai regando, o que acontece? Ela vinga. Ela vira uma mudinha e vai crescendo. Se a gente todos os dias nos ocupássemos de fazer o que nos cabe, o que nos é de direito, se nós não fôssemos, às vezes, preguiçosos, procrastinadores, não tem como a gente prosperar. Todo dia é dia de semear. Todo dia. Não deixe de semear. A prosperidade é natural, né? Então, o que é a improdutividade? Preguiça é improdutividade. Por isso que Paulo fala, né? Todo trabalhador tem direito ao seu salário. Não tem como você levantar, cuidar do seu, trabalhar e não prosperar. Nós nascemos para ser prósperos. E ele fala também que a gente, quando a gente age sensatamente, né, é fruto de uma consciência cultivada. O que é uma consciência cultivada? Todos os dias você está regando, você está avaliando, você está fazendo uma reflexão. Vou trocar esse comportamento, isso aqui não está legal assim. Você cultiva, você vive conscientemente. Você não sai por aí fazendo as coisas no automático. Você traz sempre a consciência, toda e qualquer atitude, tá? E, por fim, ele fala que a sabedoria, o saber viver bem e ter consciência de que se age corretamente, te coloca alinhado à vontade de Deus. Olha isso. Quando a gente sabe viver bem, quando a gente está agindo com sabedoria, quando a gente tem a consciência de que a gente está agindo corretamente, a gente está alinhado com a vontade de Deus, né? E se a gente estiver alinhado com a vontade de Deus, ora, a gente alcança o favor de Deus. E isso é algo preciosíssimo. Você está pautado e na sua vida você alcançar o favor de Deus, né? É a mesma coisa de você estar navegando e ter um vento a favor. O próprio vento te joga. Não tem como você não prosperar, não tem como as suas coisas não darem certo. Porque o favor de Deus é contigo. Então, bora lá. No primeiro versículo aqui, já é algo assim impactante, né? Porque ele fala, aquele que ama a correção, ama a ciência, mas o que detesta a reprimenda é um insensato. Se você ama a correção, gente, você ama a ciência, você ama o conhecimento, você ama o saber. Você está cada dia ampliando a sua consciência, o seu mapa de mundo. Agora, se você não observa isso, não adianta, né? É um insensato. Depois ele fala aqui, ó, quem cultiva a sua terra será saciado de pão. Quem procura as futilidades é um insensato. Quem cultiva a sua terra será saciado. Quantas vezes a gente levanta, né, abre os olhos e fala, ai, hoje não tô a fim de fazer nada. O cultivar, gente, é diário. Diariamente. Então, observa na sua vida. Se algo não está tão bom,
Todos os dias é dia de você traçar um novo caminho, um novo objetivo. Todos os dias é dia de você fazer avaliação, reflexão. Caramba, esse dia como que foi? Eu estou em direção àquilo que eu me planejei? Àquilo que eu sonhei? A minha meta, o meu alvo? Isso daqui vai me levar até lá? Tem algo a mais que eu posso fazer? Todos os dias é dia de fazer isso, né? Cultivar a sua terra, para que você seja saciado de pão. Porque o preguiçoso, ele pode ter terra, ele pode ter tudo, mas ele é incapaz de levantar, de cultivar, de fazer o que é necessário. Então, esse é o convite. No pecado dos lábios há uma cilada funesta, mas o justo livra-se da angústia. Gente, você é dono do que cala, escravo do que fala. Cuidado com os lábios. Cuidado com a língua mentirosa. Cuidado com a língua que adora colocar graveto na fogueira. Não faça isso. Observe qual o retorno que isso vai te dar. Você quer provar o que para quem? Né? Então, muito cuidado. Ao insensato parece reto o seu caminho, enquanto o sábio ouve conselhos. Gente, o insensato, ele tem certeza que ele está fazendo tudo certo sempre. Ele tem certeza que ele está no caminho correto. Não tem nada nem ninguém que prove o contrário para ele. Agora, o sábio faz o quê? O sábio ama conselhos. Ele pode estar seguindo, trilhando um caminho. Mas se vier alguém e lhe der algum conselho, né? Esse alguém nós já conversamos, não é qualquer pessoa. Para você acatar o conselho de alguém, tem que ser uma pessoa que já foi e voltou aonde você está querendo chegar. Que no mínimo chegou lá. Mas uma pessoa que não saiu do lugar não é a pessoa para te aconselhar. Então, o sábio, ele não tem compromisso com o erro. Se alguém dá o conselho, ele está todo o tempo disposto a mudar e traçar a rota. Ele avalia todo o tempo se pode mudar o caminho. Não é que ele está procurando atalho, é diferente. Mas ele está sempre botando o pé e esperando Deus fazer a parte dele. Entende? Ele não vai igual um cavalo de viseira sem olhar para os lados. Ele coloca o pé. E por aí, para alcançar o favor de Deus, vem pessoas e dão conselhos. E ele fala, opa, deixa eu ajustar o meu caminho. Deixa eu ajustar a minha rota. Ele tem facilidade, ele é flexível. Tá? No coração dos que tramam males há engano. A alegria está naqueles que dão conselhos de paz. Quando você estiver em dificuldade, em algum problema, ou algo muito melindroso, que vier alguém e colocar lenha na fogueira, cuidado. Essa pessoa não é o tipo de pessoa que está querendo o seu bem. Porque a gente sempre tem que procurar cessar as contendas e não cada vez mais colocar lenha naquela fogueira. Então a gente consegue perceber a índole da pessoa, inclusive pelo conselho que você recebe. Ah, mas aí eu vou me afastar da pessoa, Renata? Não. Ouve, mas dá uma analisada.
qual vai ser o retorno daquilo? Então pensa, não sai fazendo e ouvindo qualquer pessoa, né? O homem prudente oculta sua sabedoria. O coração dos insensatos proclama a sua própria loucura. Gente, a pessoa que é prudente, dependendo do lugar que ela tá, ela não fica proclamando aquilo que ela sabe. Tem lugares que a gente chega que é melhor a gente ficar calado, só observar, só ouvir. Porque a pessoa que é insensata, ela vai proclamando a sua loucura. Ela é aquela pessoa altiva. Ela vai falando. E cada coisa que vai saindo da boca dela, você vai olhando, você vai falando, caramba, aonde está a sabedoria nisso? Então, o sábio, ele sabe aonde ele pode falar. Se você está num ambiente em que você está vendo que aquilo que você tem a falar não vai ser observado, as pessoas não estão dispostas, não têm maturidade para ouvir, não fale. Você tem que saber identificar isso. É como não atire pérolas aos porcos. É exatamente isso. E o sábio sabe identificar o ambiente. Isso chama bom senso, né, gente? Bom sensor. Opa, aqui eu posso falar. Não, melhor ficar calado. Bom sensor. Isso é importante. A aflição no coração do homem o deprime. Mas uma boa palavra, restitui-lhe a alegria. Gente, quão maravilhoso é quando você está em alguma situação em que alguém vem e fala aquela palavra. Que você faz até assim. É conforto pro coração. Às vezes nem solucionou nada ainda. Mas tem gente que tem esse dom. O dom da palavra. Que a gente possa ter cada vez mais pessoas assim, né? Ao nosso redor. Vocês concordam? E por último aqui, esse versículo final aqui, ele realmente é uma verdade, né? A vida está na vereda da justiça. O caminho do ódio, porém, conduz à morte. Quando a gente pauta o nosso caminho pelo ódio, pelo rancor, quando o nosso coração está pesado, quando as nossas atitudes têm que ser sempre pensadas para prejudicar o outro, às vezes não é nem para prejudicar. Às vezes o outro foi lá e foi imprudente e agiu de forma negligente com você e você gera aquele rançozinho, aquela má vontade. Que a gente possa pedir a Deus hoje a graça de afastar qualquer espírito de perturbação e de divisão na vida da gente. Porque é exatamente isso que o inimigo quer. Que a gente esteja cada vez mais sozinho. Que a gente não possa contar com absolutamente ninguém. Que a gente esteja tão dividido que a gente não consiga dialogar. E é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Tem ambientes que a gente chega que a gente não consegue dialogar. Porque qualquer coisa que você fala, o outro já está cheio de verdade, ele não quer saber da sua opinião, do seu ponto de vista. Gente, um ponto de vista é só algo ou uma opinião de um outro ângulo.
primeira ideia nunca é a melhor. Grandes coisas foram feitas a partir do momento que alguém teve uma ideia e compartilhou com o outro. Jesus falou, vai de 2 em 2, para que você não desanime. Então, por favor, que no dia de hoje a gente possa cada vez mais ter a consciência que nós não estamos aqui para fazer as coisas sozinhos. A gente precisa uns dos outros. Quando você conta com alguém, quando você tem alguém ao seu lado, você vai mais longe. Você vai mais rápido. Então, que a gente pare de acreditar em tudo que é pregado por aí nesses dias de hoje. Essa polarização. Que a gente pare e preste atenção. Acolha, né? Deixa o outro falar. Analisa. Pega aquilo que faz sentido. Até com o diabo dá para aprender, gente. Até com o diabo dá para aprender. Então, no dia de hoje, o que eu desejo é que a gente possa ter esse entendimento e saber ouvir e aproveitar o que cada um tem de melhor a oferecer. O que não está tão legal, o que não está tão bom, ignora. Faz uma oração, pede a Deus que dê clareza para a pessoa, mas que a gente viva a vida observando o que cada um tem algo bom para oferecer. Que a gente possa encontrar o Jesus que habita no coração de cada pessoa. Tá bom? Uma linda quinta-feira. Comenta, compartilha, transborde isso na vida das pessoas. Fale sobre isso, proclame a palavra. E amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta. Tá bom? Beijo grande, linda e abençoada quinta-feira.